Olá, meus amores, feliz Dia das Mulheres. Hoje é o nosso dia, nós mulheres guerreiras, nós mulheres batalhadoras, nós mulheres de Deus. E um dia tão especial como hoje. Antes de tudo, bem-vindos ao canal, meu nome é Suelen. E no vídeo de hoje eu quero falar de uma mulher muito especial. Ela é a mulher mais especial que tem na Bíblia. Ela é uma referência como uma mulher que é separada e escolhida por Deus. Essa mulher, ela é uma mulher tão incrível que em algumas religiões eles acabam idolatrando ela. Mas o intuito desse vídeo não é idolatrá-la, e sim que a gente possa compartilhar um pouco sobre essa mulher incrível que é Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que Maria, ela era uma jovem, ela estava noiva de José e ela era de Nazaré. E Nazaré não era uma cidade muito boa, não era um referencial. Tanto é que as pessoas julgavam Jesus e diziam que como poderia Jesus ser o Messias se ele veio de Nazaré, que em Nazaré não tinha nada de bom. Só que Deus, ele faz desse jeito, ele pega as coisas loucas do mundo, as coisas que as pessoas intitulam dizendo que não são, e prova para nós que é, não porque as pessoas são, mas sim porque ele é na nossa vida, porque ele capacita aqueles a quem ele chama. Quando ele chamou Maria, Maria acreditou que tinha muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. Para talvez você, mulher que já passou da fase do noivado, casamento, ou você está passando por essa fase, você sabe como que é a loucura nos preparativos. Isso a gente já acha uma loucura. A gente que faz todo um preparamento para 4, no máximo 6 horas de festa. E em Israel tinha esse costume, principalmente naquela época. Até hoje eles gostam muito de fazer festa, mas naquela época, uma festa boa durava-se 7 dias. Então imagina o preparamento que eles tinham que ter para comida, bebida, para durar aí no mínimo 7 dias. Então era uma loucura, uma correria. Só que o anjo apareceu para Maria, e esse anjo disse para ela que ela era agraciada entre todas as outras mulheres e que o Senhor iria gerar dentro dela, através do Espírito Santo, um bebê. E esse bebê seria o Filho de Deus. E na hora ela ficou morrendo de medo, afinal de contas ela era virgem. Como que ela poderia ter um filho virgem, fora que o escândalo que teria naquela época? Como que José, que era o noivo, poderia acreditar? Porque vamos pensar só um pouquinho. Uma jovem do nada falar que ela está grávida, sem ela conhecer, sem ela se deitar com nenhum homem, sem ela fazer nada, simplesmente por milagre. Concorda que é loucura? Concorda que ninguém iria acreditar? Então, como que ela ia fazer isso? Como que ela ia carregar o Filho de Deus na barriga se ela não fosse casada? O Filho de Deus ia ser um bastardo? Imagine a cabeça como ficou naquele exato momento. Mesmo assim, ela não se acovardou, porque, acredito eu, a Bíblia não relata, mas eu creio que na hora que o anjo foi falando, o Espírito Santo foi trabalhando dentro dela, para que ela entendesse que aquilo que ela estava vendo era realmente algo de Deus, e que aquilo que ela ia viver era algo totalmente diferente do que já foi dito, já foi vivido, e até hoje nunca mais você vai ver algo vivido dessa magnitude. E ela na mesma hora disse: como que eu posso fazer isso se não conheci ninguém, se eu não conheci nenhum varão? E na mesma hora o anjo acalma ela, e ela então se prontifica a fazer a vontade de Deus. Então ela tem uma grande incumbência.
de carregar o filho do Senhor. Eu fico pensando que deve ter sido muito difícil para ela, para as pessoas acreditarem, e o olhar de julgamento que muitas vezes os pais dela podem ter feito. A Bíblia diz que o anjo também chegou para José e falou que não era para ele rejeitar Maria, porque era da vontade de Deus que aquilo acontecesse, e o que estava dentro da barriga dela não era fruto de carne, era fruto do Espírito. Era o próprio Espírito Santo que estava gerando Jesus dentro da barriga dela. Então ele, junto com Maria, os dois começaram uma família. Eu imagino que como foi difícil para ela, porque ela teve que abrir mão de muita coisa para poder carregar o Filho de Deus. Às vezes a gente não consegue entender a dimensão, porque Maria, ela era muito nova. Maria, ela era bem novinha, não devia nem ter 20 anos quando isso aconteceu. Maria era uma jovem que tinha muitos sonhos. Então, quando ela se casou, ela estava grávida, ela não pôde fazer toda aquela festança, porque naquela época não tinha isso. Uma mulher que casava grávida, ela não poderia ter toda aquela festa. Era aquele negócio mais resumido, era aquele negócio, ela não podia vestir, o vestido dela, as vestes delas eram diferentes, porque as pessoas não tinham essa credibilidade que aquele filho realmente tinha sido do Espírito e não de José. E então ela teve que carregar aquele sentimento de que esse é o Filho de Deus a todos os dias, declarar na vida dela que ela ia conseguir, porque ela teve que abrir mão de sonhos, projetos. Talvez para aquele instante ela não queria ter um filho agora, ela queria curtir um pouco o casamento dela. Depois ela teve muitos outros filhos, mas aquilo foi algo que aconteceu na vida dela que mudou de cabeça para baixo. Mas ela confiava em Deus ao ponto de saber que a vida dela estava no controle dele. Então Maria, ela nos ensina isso, e eu acho isso muito, muito gratificante, porque em alguns momentos da nossa vida a gente não consegue ter essa clareza que ela teve. Talvez se Deus chegar em mim hoje, chegar em você hoje, falar, olha, eu tenho um propósito. Hoje Deus não aparece para nós como anjos. Hoje Ele fala através de profecias, através de visões, sonhos. E se Ele usa uma pessoa para falar conosco, olha, deixa toda a sua família, deixa esse sonho, deixa a sua carreira e venha fazer isso que eu tenho para você. Ah, você está no seu último ano de direito, legal, mas o que eu tenho para você não é na área do direito, o que eu tenho para você é na área da medicina. Não, o que eu tenho para você é que você vai para as missões, e você deixa a sua vida, a sua zona de conforto, e eu quero que você vá para as missões, que você vai levar a palavra, que você vai para uma terra, que você vai ser andarilho, você não vai ter uma casa fixa, você vai ser uma pessoa que você vai viver da fé, você vai ser um missionário. Será que eu e você estamos preparados para isso? Será que hoje nós iríamos fazer, nós mulheres, principalmente nós mulheres, nós iríamos abrir mão, abdicar de sonhos e projetos para viver o que Deus tem para a nossa vida? Será que nós teríamos a coragem que Maria teve de enfrentar a sociedade, de enfrentar até mesmo o noivo dela, porque ela não sabia se José ia ou não aceitar. Ela tinha um temor dentro dela, mas ela sabia o Deus que ela servia. Será que eu e você, nós temos essa clareza tão forte dentro de nós sobre o Deus que nós servimos, ao ponto de que se Ele falar para nós irmos para um determinado lugar, nós abriremos mão daquilo que nós fazemos, da nossa zona de conforto, para ir até lá? Será que se o Senhor falar para nós mudarmos o nosso jeito de ser, nossa maneira de viver, será que nós mudaríamos por amor a Ele? Será que nós
Se nós fôssemos Maria e o Senhor falasse para nós o que ele falou para ela, será que nós iríamos ter a coragem que ela teve? Será que quando Deus olha para mim, olha para você, ele te vê, ele me vê como uma mulher bem-aventurada? Ele te vê e me vê como uma mulher diferencial, porque tinha muitas mulheres em Nazaré, porém ela era diferente de todas as outras. Será que o Senhor vê isso em mim e você? Será que ele olha para mim, ele olha para você e vê em mim e você uma mulher diferente, uma mulher especial, uma mulher, como a Bíblia diz, uma mulher virtuosa? A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem é que vai achar? Então, se a mulher pergunta quem é que vai achar, significa que ela não é uma mulher que está em todos os lugares. Significa que ela não é uma mulher fácil de se achar. Significa que ela é uma mulher diferenciada. Significa que ela é uma mulher totalmente voltada a Deus. Então, que eu e você, nós possamos ser essa mulher. Possamos ser essa mulher diferente. Possamos ser essa mulher especial para Deus. Possamos ser essa mulher sábia. Eu sei que é difícil. Eu particularmente acho que é quase impossível. Mas com Deus não tem impossível. Na nossa mão se torna impossível. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que pega o impossível e se torna possível. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a ser uma mulher cada dia mais virtuosa, uma mulher cada dia mais sábia, uma mulher cada dia mais voltada a fazer aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Beijos, até amanhã.